Esse vídeo está indo ao ar numa data muito especial. Hoje é o Dia das Mães. E a história que eu trago hoje é de uma mãe dedicada, trabalhadora, guerreira, que perdeu a vida de uma forma cruel, mas heróica, para impedir que outras mães passassem pela pior dor do mundo, o luto de perder um filho. Ellen de Abreu era mãe e professora, e exercia essas duas funções com muito carinho e competência. Infelizmente, sua história foi drasticamente interrompida no dia 5 de outubro de 2017, o dia em que ela, de forma literal, abraçou o próprio assassino para poupar a vida de dezenas de crianças. Eu sou Andressa. Enquanto você dirige, lava a louça ou faz qualquer outra coisa, eu trago para você os detalhes dessa tragédia. Bebê, dá o play pra gente? A professora Ellen de Abreu Silva nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, no dia 12 de agosto de 1974. Filha de Valda Terezinha de Abreu e José Rodrigues da Silva, ela mudou-se ainda muito jovem para Janaúba. Helen tinha um sonho. Desde criança, ela sonhava em ser professora e brincava disso com as amigas e com as bonecas. Toda a vida eu queria ser professora. Ela vestia meu vestido, calçava meu tamanco e punha uma sombrinha, um caderno e arrumava aqueles meninos lá vizinhos. Ela era a professora. E ela, quando eu coloquei ela para fazer o prezinho, ela já saiu do prezinho lendo. 6 anos. Ela levava até a mamadeira, que ela ainda usava a mamadeira, né? Aí ela já saiu lendo. Muito nova, assumiu responsabilidades de adulta. Passou a trabalhar desde a adolescência, sem abandonar os estudos. Foi no trabalho como balconista que conheceu Luiz Carlos Batista, seu primeiro namorado e futuro marido. Casou-se com ele com pouco mais de 20 anos. Sua vida foi marcada pela superação. Perdeu um filho com apenas 5 anos em um trágico afogamento. Mas mesmo diante dessa perda devastadora, ela conseguiu forças para seguir em frente. Depois, teve outros 3 filhos. Quando faleceu, Helen deixou 2 adolescentes e um bebê de apenas 1 ano e 2 meses. Era descrita pelos amigos e colegas como uma mulher guerreira, uma mãe amorosa, extremamente dedicada à família e ao trabalho. Fora da escola, Helen dividia sua vida entre as atividades religiosas da Pastoral da Família na Igreja Católica, onde ela participava ativamente dos encontros de casais e dos churrascos que ela promovia com as amigas. Formada em pedagogia, começou a trabalhar como professora municipal em Nova Portelinha, que é um município separado de Janaúba apenas pelo rio Gorutuba. Inicialmente, ela trabalhou na zona rural, em uma comunidade chamada Dengoso. Depois, passou para a Escola Estadual Luzia Mendes, em uma região bastante carente de Janaúba. E em 2016, um ano antes da tragédia, começou a trabalhar na creche Gente Inocente, no bairro Rio Novo, fazendo aquilo que ela mais gostava, que era cuidar de crianças. Morando em Nova Porteirinha, ela atravessava diariamente a ponte do rio Gorutuba para cuidar daquelas que ela chamava de suas crianças. Também buscava constantemente se aperfeiçoar. Fez especialização na área de inclusão de pessoas com deficiência e era conhecida por criar métodos de interação especialmente voltados para crianças tímidas. Helen é descrita pelos amigos e familiares como uma professora que não gostava de faltar no trabalho. Inclusive, na véspera do dia da tragédia, mesmo rouca e doente, disse que não deixaria de ir trabalhar no dia seguinte. Eu tenho que cuidar das minhas crianças, foi a frase que ela repetiu para os amigos e familiares que insistiram para que ela ficasse em casa. Para a professora Ellen, os alunos eram como se fossem seus filhos. No dia da tragédia, a professora Ellen se despediu da família e colocou dentro do carro algumas lembrancinhas preparadas com muito carinho para entregar às crianças e seguiu para a creche Gente Inocente. Na noite anterior, ela havia dormido tarde confeccionando esses presentes. Ela idealizou bolsinhas personalizadas para cada criança. E na falta de materiais, fez o que tantas professoras brasileiras também fazem. Tirou do próprio bolso para custear e comprar o que precisava.
Aquela era uma semana especial, por causa da comemoração do Dia das Crianças, mas naquela sexta-feira em específico, seria o momento mais aguardado, com direito a festinha e sessão de cineminha na escola. Entre pipoca, doces e brincadeiras, a professora Ellen explicava para as crianças a respeito da magia do cinema. Mas tudo mudou rapidamente com a chegada de um novo personagem nessa história. Damião Soares dos Santos, de 50 anos, era vigilante noturno da creche onde Ellen trabalhava. Era um homem solitário, solteiro e sem filhos. Eu não encontrei detalhes a respeito do vínculo empregatício de Damião, se ele era contratado ou se era efetivo. O que se sabe é que ele apresentava problemas mentais e emocionais e faltava com muita frequência ao trabalho. Segundo familiares, Damião fazia tratamento psicológico há algum tempo. Ele ouvia vozes e, por causa dessas alucinações, chegou a denunciar a própria família no Ministério Público. Ele vivia sozinho, em condições extremamente precárias, em uma casa suja e praticamente inabitável. Um cenário que, segundo relatos, refletia o estado de desorganização de sua própria mente. À noite, ele trabalhava na creche. Durante o dia, complementava a renda vendendo picolés fabricados por ele mesmo. No dia anterior ao ataque, Damião havia discutido com a diretora da creche. Até onde se sabe, o desentendimento estava relacionado com as constantes faltas e o grande número de atestados que o funcionário vinha apresentando. E no fatídico dia, ele chegou mais cedo e conseguiu entrar facilmente por ser um funcionário da instituição. Seu alvo principal era a diretora, mas nesse dia ela não estava presente. Porém, mesmo sem encontrar a vítima idealizada, Damião colocou seu plano em ação. Em um ato extremo, retirou um galão de líquido inflamável que ele trazia dentro da mochila. Despejou o líquido sobre o próprio corpo, ateou fogo em si mesmo e depois avançou para o lugar onde estavam as crianças. A sala foi tomada pelas chamas em segundos. A creche funcionava em um imóvel alugado pela prefeitura e se encontrava em condições precárias, o que contribuiu para que o fogo se espalhasse rapidamente. 70 crianças estavam presentes naquele dia. Sem hesitar, Ellen partiu para cima dele. Entrou em luta corporal, tentando impedir o ataque e ganhar tempo para que as crianças pudessem escapar. Segundo o relato de algumas crianças sobreviventes, a professora, cheia de coragem, abraçou o corpo em chamas do incendiário, enquanto gritava para que os seus alunos corressem. E muitas crianças conseguiram fugir. Algumas se esconderam no banheiro e se salvaram. O fogo atingiu Ellen. Mas mesmo em chamas, ela continuou lutando. Mesmo depois de conseguir se desvencilhar de Damião, não correu para salvar a própria vida. Junto com outras funcionárias, retirou várias crianças da sala, colocou algumas pelas janelas e entrou e saiu várias vezes do ambiente em chamas para socorrer os alunos. Mais de 90% do seu corpo foi queimado. E enquanto o caos se espalhava, vizinhos correram para ajudar. Muitas crianças foram salvas graças à ação rápida dos professores e moradores. 28 crianças e 3 adultos foram encaminhados ao hospital. Infelizmente, 14 pessoas não resistiram aos ferimentos. Entre elas, 10 crianças inocentes, vítimas dos delírios de um homem adulto, instável, perturbado e sem condições nenhuma de gerir nem mesmo a própria vida, mas que, ainda assim, devido ao erro ou à incompetência de quem deveria estar cuidando disso, ele continuava a ocupar um cargo que lhe dava acesso direto a dezenas de crianças indefesas. A professora Ellen foi socorrida com vida e encaminhada ao hospital, mas morreu em decorrência da gravidade dos ferimentos. Geni Oliveira, de 63 anos, e Jéssica Morgana, de 23, também não sobreviveram. E a 14ª vítima foi o próprio incendiário, que morreu horas depois. A morte da professora Ellen causou comoção em todo o país. Seu enterro reuniu centenas de pessoas. O cortejo passou pelas ruas da cidade acompanhado por ônibus escolar e diversos carros, em momentos de muita comoção. Seu marido, emocionado, disse: "Ela se foi salvando vidas. Acho que essa era a missão dela." Ellen foi reconhecida como heroína. Ela salvou as vidas de 25 crianças, mesmo sem conseguir salvar a todos, nem a si mesma. Se não fosse ela, não, teria morrido muito mais crianças. A tragédia teria sido maior. Então ela tinha isso também, a bondade de querer ajudar, de querer ver, não ver o outro sofrer.
Ao salvar aquelas crianças, Ellen também salvou a dezenas de mães. Sua coragem e seu sacrifício evitou que muitas famílias passassem pela mesma dor que ela própria havia enfrentado anos antes, quando perdeu um filho que tinha a mesma idade das crianças que ela conseguiu salvar. Ela deu a vida dela para salvar dos nossos filhos. Eu, como mãe, meu maior medo é eu morrer desde a minha filha pequena. Porque a gente, como mãe, a gente acha que só nós sabemos proteger nossos filhos. E Ellen fez isso para salvar crianças que não era filha dela. Ela não tinha obrigação. Quando você toca sua mão em qualquer coisa quente, imediatamente você recua, você sente. Você quer afastar, você não quer sentir aquilo. E eu acredito muito que ela, vendo aquele choro, ouvindo aquele choro das crianças, e o amor que ela tinha por essas crianças, ela tem demonstrado um ato heróico e nobre, de muita fé, que principalmente em doar a vida, por amor ao próximo. Após sua morte, recebeu diversas homenagens. Foi condecorada póstumamente com a Ordem Nacional do Mérito. Recebeu a Medalha da Inconfidência. Uma rodovia em Minas Gerais, localizada entre São João da Ponte e Francisco Sá, passou a levar o seu nome. Foi homenageada pela TV Escola através do documentário Inesquecível, disponível aqui no YouTube. E dezenas de escolas em todo o Brasil passaram a carregar o seu nome. Até hoje, sua história é lembrada como um exemplo de coragem, amor e entrega. Ellen deixou 3 filhos que cresceram com o legado de uma mãe que deu a própria vida para salvar outras crianças. Infelizmente, esse tipo de crime no Brasil tem se tornado cada vez mais frequente. Entre 2001 e 2018, foram registrados 10 ataques em escolas brasileiras. Já entre 2019 e 2025, esse número subiu para 37 ataques em apenas 6 anos. Foram cerca de 120 feridos e 50 mortos. E o mais assustador é que histórias como essa continuam acontecendo. 5 dias antes da data em que esse vídeo vai ao ar, mais uma ocorrência foi registrada, dessa vez no Instituto São José, em Rio Branco, no Acre. O suspeito, dessa vez, é um adolescente de apenas 13 anos, que entrou na escola portando uma arma de fogo e atirou contra funcionários e colegas. Os alunos da tarde já estavam todos na sala de aula quando começaram a ouvir os disparos. Segundo os sobreviventes, muitos estudantes se jogaram no chão e criaram barricadas improvisadas com cadeiras para tentarem se proteger. Uma funcionária foi baleada no pé e uma aluna de 11 anos levou um tiro na perna. 2 funcionárias tentaram impedir que o atirador chegasse nas salas de aula e acabaram perdendo a própria vida. Raquel Salles Feitosa era mãe. Reportagens informam que ela era casada e deixou um filho de apenas 7 anos, chamado Arthur. Alzenir Pereira da Silva também era mãe. Ela deixou 2 filhos e 6 netos. E a pergunta que fica é: até quando crianças e adolescentes serão expostas a momentos de terror e perigo dentro das escolas? Quantas vezes mais pessoas corajosas como essas terão que dar a sua própria vida para proteger a vida daqueles a quem ela cuida? Talvez o nome Ellen nunca apareça nos livros de história. Talvez muitas pessoas nem conheçam a sua trajetória. Mas dezenas de crianças cresceram, viveram e tiveram a chance de continuar existindo porque, naquele dia, a professora decidiu enfrentar o fogo para salvá-las. Ellen morreu como viveu, cuidando das crianças. E talvez essa seja uma das formas mais dolorosas e mais bonitas de heroísmo. Que a bravura de mulheres como essas nunca seja esquecida. Nenhum filho deveria perder sua mãe de forma tão cruel. E nenhuma mãe deveria sofrer a dor do luto após deixar o seu filho numa escola, um lugar que deveria representar proteção, aprendizado e segurança. Sente saudade da tia Ellen? Uhum. Como que você ficou depois disso, que você não viu mais a tia Ellen? Eu fiquei triste, eu falei com a mamãe, ô mamãe, um dia eu vou ver ela no céu? E o que a mamãe respondeu? Ela falou que eu vou. Você acha que ela virou uma estrelinha? Não, eu acho que ela virou um anjo.